Boa noite, sou Carlos Macedo, do Sol que tem raiz no futebol profissional amador. E nós estamos com um novo quadro, né? Toda semana a gente vai estar trazendo para vocês. Já aproveitando, pedindo para vocês se inscrevam no canal, né? Ajude, dê um like e ajude o programa a crescer, certo? Só que tem raiz no futebol, a gente fala da história de ex-jogador de futebol, tanto amador como profissional. E a história de hoje é desse cara aqui, ó, Francisco Ismar, né? Mais conhecido no mundo do futebol como Ismar Araújo. E o Ismar, a história dele é uma história de superação, história muito bonita. A história de um ex-jogador de futebol, onde ele jogava, atuava como meio-campo, né? Um jogador de criação. E aos 14 anos ele começou ali nos campos de Calcaia. E ali começou no time chamado Real Madrid, né? Real Madrid lá em Calcaia. E ali ele passou pela escolinha, aspirante a estar chegando titular. Como o Ismar Araújo era um grande jogador, um jogador que jogava de cabeça erguida, no camisa 10, que tanto aqui e acolá criava para os seus companheiros, como ele chegava fazendo seus gols. Jogador de porte físico, né? Ele era bem alto. Ele é bem alto, né? E forte. Então Ismar Araújo, naquela época, já se destacava no meio daqueles times. E como ele foi um jogador muito bom, e ali as pessoas começaram a falar para ele procurar os clubes profissionais, nos anos 90. Né? E aí, o Ismar Araújo, né? Como conhecido muito no futebol como Ismar, ele foi se aventurar pelos times profissionais. E ali ele fez base, né? No time do Tiradentes, aqui no Ceará. Fez base no Fortaleza, Ceará, né? Esses times que ele passou pelas bases, né? Passou pelo Ferroviário. E Ismar era um grande jogador. É um jogador que não só jogava em campo, mas é um jogador também que se aventurou nas quadras. Naquela época, não é igual hoje. Hoje nós conhecemos o futebol de quadra como futsal. Naquela época era futebol de salão. E Ismar foi um jogador que jogou muito também nas quadras. Né? Tanto jogava campo como jogava quadra. Certo? E é como eu estou dizendo. Programa Só que tem raiz no futebol. Né? A gente vai estar trazendo sempre, toda semana, uma história de um ex-jogador. Né? E antes que eu continue a história aqui, quero falar também um pouco sobre as pessoas que faz parceria conosco, né? Para ajudar ao programa a crescer, né? E estão aqui, se vocês aqui quer ficar mais belo do que vocês são, né? Nós temos aqui a opção, o Estúdio Logos Assis, né? Fica aqui no Conjunto Palmeiras, Messejana, na rua Ismael Silva 240, todo o serviço do corte masculino e feminino, e química, e unhas e etc. Trabalho muito bonito lá, né? Tem ótimos profissionais, o caso do Breno trabalha na parte masculina, cavanhaque, cabelo, né? Aí você vai encontrar lá também o Assis, trabalha cabelo feminino, a Sâmia também, a Vevé, né? Histórias desses profissionais que tem um trabalho muito bonito lá no Estúdio Logos Assis, certo? Também, se vocês querem economizar, né? Vocês procurem aí, aqui no Conjunto Palmeiras, aqui em Messejana, supermercado Mais Compras, né? Lá eles trabalham com todo tipo de cartões, ofertas todos os dias, ótimo atendimento lá, Dona Márcia, Socorro, né? Economiza bastante, todo dia tem oferta, né? Procura aí, supermercado Mais Compra, fica lá na avenida Castelo de Castro, né? 2291 no Conjunto Palmeiras. Beleza? E aí, galera, vamos voltar aqui a falar sobre a história desse jogador, um jogador de superação. Ismar Araújo. Quem era Ismar Araújo? Ismar Araújo era um jogador forte fisicamente, habilidoso, categoria. Até ele parece um pouco Ismar Araújo, né?
com o futebol lembra muito o futebol do Raí, jogador que atuou pelo São Paulo. Um jogador com elegância, né? Um jogador que joga sempre de cabeça erguida. E por Ismar Araújo ser um jogador se destacar tanto, né? E aí, como eu disse, ele procurou jogar as bases, né? Jogou base do Ferroviário, Ceará. E ali ele tinha tudo para estourar, né? Mas como ele precisava, naquela época, trabalhar para ajudar a família, tinha dificuldade, ele começou a se aventurar nos times das empresas, né? Jogar nos times das empresas. Então ele passou a trabalhar nas empresas e jogar os campeonatos, né? Ele passou lá pelas empresas da indústria naval do Ceará, jogou aqueles campeonatos, né? Tinha uns campeonatos aqui. E ele jogou pelas indústrias, né? Empresa Seara, ele passou pela empresa Seara, jogando os campeonatos, pelos campeonatos dos rodoviários, passou pela empresa Inlube, passou pelos os campeonatos servidores da prefeitura de Fortaleza, né? E por última empresa, ele trabalhou lá na funerária Plano da Paz. Foi lá que Ismar Araújo, ele teve um encontro com Cristo, né? Ismar Araújo, onde ele se converteu, né, ao cristianismo na própria empresa lá né? Porque ele naquela época, aquela empresa toda manhã 7 horas tinha uma oração, né? Existia oração lá. Então aquele jogador que começou a trabalhar nas empresas, né, por a dificuldade para ajudar a família, né? Naquela época, os anos 90, tudo era difícil, né? E não foi diferente com esse jogador, Ismar, né? Ismar Araújo. E ali, naquela manhã da empresa que trabalhava e jogava os campeonatos das empresas, indústrias, né? Ismar Araújo, ele em 2003 ele teve um encontro com Cristo, né? Ele se converteu e teve um encontro com Jesus até hoje. Até hoje, Ismar Araújo, né? Hoje ele é pastor, Ismar Araújo, né? Mas naquele decorrer, depois que ele começou a trabalhar nas empresas e jogar pelos campeonatos da indústria, aconteceu um fato, né? Um fato que não foi legal. A família ficou muito triste, porque em 2011 teve um momento difícil na vida do Ismar e da família. Ismar, ele foi surpreendido com uma pessoa fazer um assalto nele, né? Anunciou um assalto contra o Ismar em 2011. E ali ele não reagiu. Uma tentativa de assalto, mas não reagiu. Aí o rapaz, né, que anunciou o assalto, atirou contra a vida dele, né? Atirou contra a vida dele e pegou no abdômen do Ismar Araújo. E aí levaram para assistência, né? Um policial socorreu Ismar Araújo. Depois tem alguns vídeos aí que Ismar Araújo agradece esse policial. Socorreu ele e levou ele. E chegando no hospital, os médicos dizem que Ismar Araújo já não tinha mais condições de vida. Ali ele tinha perdido sua vida, né? Os médicos falaram. Mas a medicina fala uma coisa, né? Mas o nosso Jesus fala outra. Jesus, ele é o dono da vida e dono da morte. E ali não era o momento de Ismar Araújo. Jesus fez um milagre na vida dele. E os médicos dizem que depois, né, se ele escapasse, ele não voltaria a andar nem falar. Olha o que os médicos falaram. E o milagre da vida do Ismar Araújo. Ismar Araújo, hoje, né, acho que ele está com 50 anos, acho que estava 49. Ismar Araújo, hoje, ele trabalha na rádio Logos, né, comunidade Logos, Cristão Logos, ao lado do pastor Everaldo Silva, que é o dono da rádio. Hoje ele trabalha na rádio de 5 horas da manhã às 8 da manhã. E ele não só fala, né, mas hoje ele não joga futebol. Ismar Araújo, ele joga no Master, né, atua como nos times Master e é um bom jogador. Não tem mais aquela movimentação tão grande como era novo, mas hoje não joga no Master. Hoje ele atua pelo time do Lacoinha, São Bernardo,
e atua também pelo Juverano Master, aqui do São João. Um bom jogador, um companheiro, e hoje também Ismar Araújo é pastor. É um pastor que cuida das suas ovelhas, é um pastor que leva a sua palavra, a palavra do Senhor, né? Ele ajuda as vidas, né? Só um minutinho, eu vou estar falando novamente aqui da parceria aqui, né? Para ajudar o nosso programa aqui. E só lembrando vocês, por favor, né? Se inscreva, né? Dê um like aí, ajude, né? Tem um sinalzinho aí, um sinozinho embaixo aí, vocês apertem. Toda vida quando tiver um novo vídeo, né? Vocês vai estar sempre recebendo aí um novo vídeo. Então ajude, né? Beleza? E eu queria falar também sobre a parceria aqui, que nós temos aqui, né? Sobre a Quilimpo, certo? Quilimpo, ela trabalha com todo tipo de limpeza, vidraçaria, né? Trabalha, se você está precisando aí, da Quilimpo aí, trabalhar na sua... Às vezes que se você faz uma reforma de sua casa, seu piso, né, tem aquele sujo de cimento e fica ruim de sair. Aí você procura a Quilimpo, porque a Quilimpo tem uma limpeza, tem um produto lá que ele tira todo esse tipo de sujeira. E aí o fone lá é 997683849. Procure lá o Isaac da Quilimpo. Ele trabalha com predial, né, e fachada, vidros e piso. Quilimpo. Procura a Quilimpo. E ela vai resolver o que você está precisando, né? Parte de limpeza, beleza? Voltando a falar sobre a história desse jogador, ex-jogador, né? O Ismar Araújo. Hoje, Ismar Araújo, para que os médicos, a medicina falou que ele não ia escapar, e depois disso, se ele escapasse, ele não ia poder falar nem andar, né? E hoje, o Ismar Araújo, ele é pastor. A igreja dele fica ali na Guanabara, aqui em Fortaleza, né? E hoje tanto ele trabalha na rádio, como ele joga futebol. Como é linda a história dele, uma história de superação. Foi um grande jogador, né? Um jogador que tinha tudo para estourar no mundo do futebol, mas infelizmente não deu certo. Por que não deu certo? Porque a história dele estava escrita para ser um pastor de ovelha, né? Hoje ele trabalha no Ministério do Senhor, levando a palavra de Deus, salvando vida. E pastor hoje, o pastor Ismar Araújo, né? Ele já tem seu trabalho, já pregou em vários presídios, tem uma história muito bonita sobre as ovelhas. Ele sempre levando o ídolo do Senhor, levando a palavra de Deus para as pessoas que estão precisando de uma palavra, né? De um abraço e de uma ajuda. Pastor Ismar Araújo, ex-jogador de futebol, onde ele brilhou ali em Caucaia, na cidade do Ceará, fez história, né? Onde jogou não só campo, mas jogou as quadras, jogou quadra, naquela época futebol de salão, a bola difícil, bola pequena. Galera, é o seguinte, toda semana eu vou estar trazendo uma história aqui de um ex-jogador de futebol. Espero que vocês gostem, espero que vocês ajudem, né? Peço, por favor, que vocês se inscrevam no canal, né? Sempre esteja atento pelo novo programa que está chegando aí. A gente só tem a melhorar, trazer o melhor para vocês que estão do outro lado, beleza? Semana que vem vamos tá trazendo uma história de outro jogador de futebol. A história hoje foi desse cara aqui, ó, Ismar Araújo, um craque da bola, onde brilhou nos anos 90. Ele que fez grandes golaço, né? E muitas pessoas não conhecem as histórias do jogador que passou pelo amador. Só conhece muitas vezes a história do jogador que foi profissional. E como eu já disse, a história de Ismar Araújo foi um cara que começou no amador. Ele chegou a jogar as bases do time profissional, mas não conseguiu ser um profissional, né? Mas fez um trabalho muito bonito dentro do futebol, ajudou o futebol a crescer. E é isso, o programa Só Que Tem Raiz no Futebol, ele tem trabalhado para ajudar também o futebol amador, beleza? Nós estamos aqui toda semana trazendo uma matéria para vocês do ex-jogador. Quero agradecer a cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. E se inscreva no canal. Obrigado, um abraço, Deus abençoe a vida de vocês.